Vasco tem interesse em renovar o contrato de empréstimo de Paulo Vitor, lateral esquerdo reserva do Lucas Piton, um jogador que inspira um pouquinho de desconfiança na torcida vascaína. É um jogador que eu, Edu Canelas, particularmente não consigo ter muita, mas nenhuma grande confiança, mas ao que parece ele é prestigiado dentro do clube. Claro, o nível de atuação desse jogador cresceu, aumentou, melhorou no ano de 2023, mas eu acho ainda um jogador muito cru. Por exemplo, vamos supor que o Vasco está aí brigando por Libertadores e tem uma partida difícil frente ao Internacional fora, ou uma partida frente ao Grêmio fora, ou São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Galo. Jogos contra times grandes, contra times aí que estão brigando por título, ou times que estão brigando diretamente por vaga na Libertadores conosco. E aí, será que o Paulo Vitor vai ter caixa, vai ter casca para disputar essa vaga, para jogar de titular caso o Piton não possa estar em campo? É uma reflexão que o elenco do Vasco tem que passar. O reserva precisa ser um cara que tenhamos confiança. E o Paulo Vitor é um jogador que não me inspira nenhum tipo de confiança. Então eu acho que é um jogador talentoso, que pode desenvolver, pode passar a ganhar essa confiança. Não estou dizendo que é um jogador que não possa ser esse cara, mas é um jogador que ainda, nesse momento, não inspira confiança e eu acho que o Vasco não deve gastar sequer um centavo para mantê-lo no elenco. É chegar no Internacional e falar, olha, nós estamos aqui fazendo vitrine para o jogador que é seu. Nós não temos interesse de comprá-lo agora, nem de pagar nada por esse empréstimo. Mas, se o Clube Gaúcho tiver o interesse de manter o jogador numa boa vitrine, numa grande vitrine de um time que, por exemplo, na minha opinião, vai brigar por vaga na Libertadores, é uma oportunidade de renovar esse vínculo e manter o Paulo Vitor jogando com a camisa do Vasco nesse ano de 2023. A intenção do Vasco é renovar esse contrato até o final desse ano. Além disso, o Vasco vai ao mercado, com certeza, e o nome de Matias Rojas, o nome de Cuejar, o nome de Alan, o nome de Claudinho, o nome de vários outros jogadores estão sendo especulados dentro do clube, mas esperamos de verdade que, vindo agora, nessa janela de meio de ano, sejam jogadores preparados, prontos, jogadores que vistam essa camisa, entrem em campo, não tenham qualquer tipo de medo ou problema de vestir essa camisa e tomar as decisões corretas dentro de campo. Já passou da hora do Vasco fechar ali com um jogador que venha para resolver os nossos problemas. Já passou da hora do Vasco ter um camisa 10. E a 777, o Paulo Brax, todo o staff do Vasco da Gama entende realmente que passou da hora e está mais do que na hora de fechar com um bom jogador para aumentar, elevar esse nível de elenco e, claro, mesclar a experiência desses jogadores com a juventude do elenco já formado e aí sim ter o esboço de um time que possa brigar por títulos lá na frente a partir do ano que vem ou de 2025 ou quem sabe alcançar a vaga na Libertadores esse ano, reforçar ainda mais o time do Vasco para 2024 e aí em 2024 termos um Vasco da Gama batendo para cima de todo mundo, brigando por títulos como todos nós estamos esperando. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos para trazer para você tudo aquilo referente ao Gigante da Colina no dia de hoje. Então, vamos falar muito sobre as questões envolvendo a polêmica da manipulação e apostas entre jogadores e apostadores que tomou aí a mídia nessa semana. E claro, vamos falar também sobre Coritiba e Vasco no Couto Pereira e as possíveis contratações do Gigante da Colina na próxima janela de transferências que abre em julho. Então peço para vocês ficarem no vídeo até o final. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante aqui o canal. E claro, eu quero saber a sua opinião, então corre lá nos comentários para a gente trocar uma ideia a respeito de todos esses assuntos, né? Então, começando a falar, vou falar exatamente sobre o assunto que está bombando aí na semana, né? Situação envolvendo apostadores e jogadores de futebol envolvidos nesses esquemas. Então, uma situação pesada, eu digo, instalada uma crise no futebol brasileiro, apesar do presidente da CBF dizer que não vai haver paralisação no Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom, até porque seria trágico também para todos os torcedores, já que o futebol no Brasil não se trata apenas de um esporte. O futebol no Brasil é cultura e também ajuda muitas esferas sociais. Então, tem muita coisa envolvida. Espero muito que sejam punidos os responsáveis e de forma severa, para que isso nunca mais manche um esporte
que também tem a sua importância na cultura do brasileiro e também em várias esferas sociais, em mudanças de vida e outras situações que englobam o esporte aqui no Brasil. Então, a gente vem explorando aí, tá pipocando o nome de jogadores para tudo quanto é lado, e o que me preocupa é o seguinte: se na Série A já apareceu um número grande de jogadores, nas séries B e C, que é mais difícil haver investigações, acredito que a coisa é ainda maior. Eu acho que a Série A é apenas a ponta do iceberg. Triste, né? Que a gente que chega aí cansado em casa depois de um dia de trabalho para assistir um futebol, estar no estádio assistindo o nosso clube do coração, a gente vem passar aí por mais esse problema, já que o brasileiro sofre tanto de conseguiram acabar com tudo no Brasil. Espero que não acabem com o nosso bem maior, que é o futebol. E agora vamos falar um pouco sobre Vasco e Coritiba e Vasco, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco enfrenta o Coxa às 19 horas, lá na quinta-feira, né, amanhã, e o Vasco vai a campo, deve ir a campo, na verdade, com o mesmo time que enfrentou o Fluminense. Parece que o Barbieri, na sua entrevista coletiva, aí, defendeu a questão de propor o jogo, mesmo defendendo muito, e, na verdade, defendeu o adversário. Disse que o Vasco somente se defende de acordo com o que o adversário propõe. Então, já que o Coritiba é um adversário que aparentemente vai vir reativo, o Vasco deve propor o jogo contra o Coxa lá no Couto Pereira. E a escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na direita, Robson e Léo faz a dupla de zaga e Piton na lateral esquerda, mantendo a trinca de volantes com Rodrigo, Andrei liberado aí para a partida contra o Coxa da seleção sub-20 e o Jair jogando um pouco mais adiantado, o Andrei Jair com o Rodrigo segurando um pouco ali como primeiro volante. O Alex Teixeira que faz esse meio campo um pouco para a ponta esquerda, o Peck na ponta direita e centroavante Pedro Raul. Barbieri deve literalmente repetir essa escalação que deu certo contra o Atlético Mineiro, deu certo entre aspas contra o Palmeiras e não deu muito certo a mudança com o Marlon Gomes no lugar do Rodrigo contra o Bahia. Então o Maurício Barbieri deve sim repetir essa escalação. E eu, claro, quero saber a sua opinião. Você tem alguma mudança que você faria? A gente vem pedindo o Luca Orediano no meio campo como 10, mas o Barbieri mesmo, falando pessoalmente com o jogador, disse que ele não jogou, nunca jogou no Racing nessa posição e que poucas vezes foi improvisado durante a partida, e que a ponta direita é a posição ideal para o jogador argentino. Então eu quero saber a sua opinião. Corre lá nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre essa escalação contra o Coritiba, né? E falando sobre reforços, escancarado que o Vasco precisa de reforços. E já foi divulgado que o Vasco vai sim atrás de um meia, de um volante e de um ponta. Então parece que são posições aí que eu acrescentaria um centroavante para fazer ali uma sombra, até mesmo brigar por posição com Pedro Raul. E também buscaria ainda para esse elenco mais uma opção experiente para a zaga. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua, deixa ali nos comentários. E quero já agradecer de antemão a sua presença aqui. Se você não deixou o like, deixa seu like. Um beijo no coração, um forte abraço. Tem live pré-jogão aí contra o Coritiba. Fique ligado aqui no Hoje Vascaínos. Muito obrigado, um forte abraço. Saudações vascaínas.